Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a graça e a paz estejam com todos vocês. Hoje vou responder a mais 5 questões que vocês fizeram através do blog Livres de Todo o Mal, do meu querido amigo e irmão em Cristo Danilo Gesualdo, da comunidade Canção Nova. Sempre tenho sonhos com demônios, eles me atacando, eu lutando contra eles. Isso pode ter algum significado? Sou chamado ao ministério de cura e libertação ou posso estar sofrendo algum combate espiritual? Então, eu diria nessa pergunta que os sonhos podem ter 3 causas. Deus certamente pode usar os sonhos, certo? Biblicamente, temos vários casos. O mais famoso será o de São José. São José foi avisado por Deus através de um sonho. Mas não sempre. O demônio também pode interferir no sonho? Sim, pode. É um facto. Eu vejo nos casos dos exorcismos que tenho que muitas vezes os demônios perturbam, as pessoas têm pesadelos muito estranhos, com animais, com coisas bem... Depois dos exorcismos, da libertação da pessoa, esses pesadelos, esses sonhos estranhos desaparecem. Mas tem também, e penso que esse será o caso mais frequente, os sonhos que temos têm uma causa natural. Eu não sou especialista sobre esse tema, mas relacionada com as nossas experiências, com o que estamos vivendo, com o que estamos lendo. Então, eu diria que seria necessário, para responder essa pergunta com alguma certeza, fazer um caminho de discernimento. Então não é evidente que seja Deus que me esteja chamando, não é evidente que seja o demônio, não é evidente que seja uma causa natural. Eu poria a causa natural como a possibilidade mais provável, mas também seria necessário, para confirmar, fazer um caminho de discernimento. 2 sugestões: oração. Deus confirma o seu chamado, os seus desígnios por muitas vias. Uma das mais importantes é a oração. E o segundo seria ter um bom acompanhamento espiritual, com a ajuda de um diretor espiritual, alguém que tivesse experiência nas coisas espirituais, de preferência um sacerdote, para poder também confessar-me, alguém que me possa conhecer bem e ajudar-me a reconhecer que chamado o Senhor me está fazendo. Qual é a utilidade do sal, da água e o óleo dentro do ministério de libertação? Os leigos podem usar estes sacramentais ou existe alguma recomendação para que não se use? Então, o sal, a água e o óleo, abençoados por Deus, exorcizados, são sacramentais, como a própria questão reconhece, nos diz. Os sacramentais são realidades que nos ajudam a santificar a nossa vida, que invocam a presença de Deus. São realidades sagradas, as medalhas bentas, tem muitos sacramentais, as bênçãos, e que têm 2 grandes efeitos a nível espiritual. De uma parte, nos defendem do mal, dos ataques diabólicos. Não só dos ataques diabólicos, mas também dos desastres, das calamidades. E por isso tem um longo ritual das bênçãos. A Igreja Católica tem um longo ritual das bênçãos e tem bênçãos praticamente para tudo. Objetos de trabalho, estradas, carros. E infelizmente nós usamos pouco essas bênçãos. Essas bênçãos são eficazes do ponto de vista espiritual. Nos preservam do mal moral, nos defendem dos ataques diabólicos, das tentações e também dos males físicos, de todo tipo. E tem um segundo efeito, que nos dispõem as pessoas que as usam com fé e com devoção a crescerem nas virtudes cristãs, e as dispõem concretamente a receberem frutuosamente os sacramentos. A confissão bem feita, arrependido, sincero, a comunhão feita com devoção, com amor. Então, os sacramentais têm esses efeitos. No caso das pessoas atormentadas pelo demônio de uma maneira extraordinária,
obsessão, vexação, possessão diabólica, infestação diabólica, eu diria que os sacramentais são especialmente frutuosos. O próprio exorcismo é um sacramental. Existe alguma recomendação para que o sal, a água e o óleo não sejam usados ou não sejam usados por os leigos envolvidos neste ministério de libertação? Eu diria que não, que eu conheça não existe. Você pode usar a água benta, o sal, o azeite. Eu sei que muitas vezes tem dificuldades, às vezes os padres têm as suas reservas, porque uma pessoa vai na igreja e quer muita água benta, mas o que é que você está fazendo, né? Então, às vezes tem alguns obstáculos, mas eu diria que do ponto de vista disciplinar, doutrinal, que eu conheça, a igreja nunca pôs restrições, né? Os fiéis podem e devem usar a água benta, o óleo bento, o azeite bento, o sal e as medalhas e por aí afora. Mas eu diria que a única ressalva que há é sempre o cuidado de não pormos a nossa esperança de salvação na materialidade desses objetos, desses sacramentais. Nunca esquecer, ou seja, dito de uma maneira simples, que nunca esquecermos que quem nos salva é Deus, através da sua bênção presente nesses objetos. É Deus que nos salva, e não é a medalha, não é tocar a medalha. É verdade que Deus, a nossa fé em Deus se manifesta através do toque, da devoção. Nós somos homens de corpo e alma. Então a nossa devoção é uma devoção encarnada. Mas seria cair um pouco na superstição, esperar da mera materialidade dessas coisas, da água, do sangue, a nossa salvação. A nossa salvação vem de Deus, né? Como diz o Salmo, o nosso auxílio vem do nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, usar, mas com fé viva em Deus, que nos abençoa e que nos toca através desses sacramentais. A sua graça, o seu toque, a sua bênção chega a nós através dos sacramentais. Depois diria também que quem trabalha no Ministério de Libertação é muito conveniente que seja assistido por um sacerdote. Eu sei que tantas vezes não tem sacerdotes com formação, com disposição para este ministério que é pesado, e às vezes só os leigos se preocupam e ajudam e fazem essa grande obra de misericórdia, que é acolher as pessoas atormentadas pelo demônio, ajudá-las. Mas ainda que isso possa ser necessário pontualmente, eu diria que devemos tender para formar uma equipe, não ser um leigo isolado, rezando com as pessoas atormentadas, mas ser um grupo, um pequeno grupo, e de preferência com a ajuda de um sacerdote e, se possível, nomeado pelo bispo exorcista. Isso seria o ideal, e mesmo que isso não seja possível de fato, deve sempre ser a meta para a qual nós devemos tender nesse ministério. Então, encorajo todos aqueles que trabalham nesse grande ministério de cura e libertação a tentar organizar as coisas sempre com essa meta. Queria terminar convidando todos vocês a continuarem colocando as suas questões através do blog Livres de Todo o Mal. Pergunte ao exorcista. E eu tentarei, dentro das minhas possibilidades, dar resposta às vossas questões. Lembro também que tem um livro que publiquei com a editora Canção Nova, Demônio, Exorcismo e Oração de Libertação em 40 questões. Aqui também tem uma ajuda bem útil para estes temas. E agora, por fim, invoco a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre todos nós. Deus Todo-Poderoso nos proteja, nos defenda de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.